O Senhor está entrando na nossa casa nesta manhã, amém, igreja? Romanos 11:16 foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Um dia nós estávamos em uma consagração com os adolescentes, e eu senti fortemente no meu coração, naquele dia, dar uma oportunidade para o irmão Manuel. Eu não sei se ele vai se lembrar. E ele partilhou da história dele com seus filhos, e naquele dia o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? E hoje de manhã eu estava aqui fazendo algumas anotações. Deus vem confirmando em tudo isso que os irmãos disseram aqui, e eu quero compartilhar essa mensagem de Deus. Eu serei breve, já vou passar para o nosso pastor. Romanos 11:16, quem encontrou diz amém. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, diga comigo, se a raiz é santa, também os ramos o são. Em regra geral, os filhos imitam os pais. É ou não é, meus irmãos? Ontem o pastor Jefferson encerrou aqui o culto falando do podrão, né? Quem gosta do podrão aí diz amém. Só os homens foram sinceros agora, né, Abner? Mas na segunda-feira dessa semana aqui na igreja foi um dia muito corrido, e eu pedi 2 lanches, um para mim e para o Felipe, né? 2 podrão. E daí quando o pastor Jefferson estava falando, ele estava do meu lado ali na escada próximo da galeria, e eu dei um cutucão nele assim e falei: Felipe, você comeu um podrão essa semana, né? E ele olhou para mim assim: e você também comeu, né? E eu fiquei: meu Deus, foi eu que comprei o podrão, e agora? Né? Então, os filhos geralmente imitam os pais. Eu comi o podrão, Felipe comeu o podrão, e todos nós ficamos podres naquela segunda-feira, né? Eu sei que há exceções, né? Há exceções. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Ezequias, que foi um rei que seguiu ao Senhor, mas gerou um Manassés, que foi o pior rei de Judá, né? A Bíblia vai falar que depois Manassés gerou Amon, que foi um rei também péssimo, que cometeu muitas idolatrias, mas gerou um rei bom, né, pastor Nelson? Josias, que inclusive começou a reinar com 8 anos. Olha que lindo, com 8 anos, reinando com o coração voltado para o Senhor. Mas essa é a exceção e não a regra. Então, às vezes, pais ruins podem gerar bons filhos. E às vezes pais que são excelentes podem ter a tristeza de ter filhos ruins. Mas a regra geral é que os filhos vão seguir o caminho dos pais. Abraão mentiu. Olha, essa aí é minha irmã, não é minha esposa. Isaac vai fazer a mesma coisa. Jacó, ele não enganou Esaú. Os irmãos devem se lembrar disso, né? Ele fez um acordo. Eu te dou o guisado e você me dá a primogenitura. Ele enganou Esaú? Não. Mas ele enganou seu pai. Seu pai ele enganou. Ele se passou por Esaú e enganou seu pai. Mais à frente, os filhos de Jacó vão matar um animal, vão molhar a túnica, né, que ele deu ao seu filho José, e vão fazer a mesma coisa com ele. Vão enganá-lo. Porque os filhos reproduzem aquilo que eles veem em nós. Se nós orarmos, eles vão orar. Se nós lermos a Bíblia, eles vão ler. Se nós amarmos a igreja, eles vão amar a igreja. Mas se nós chegarmos em casa e denegrirmos a igreja, eles vão odiar a igreja. Se nós não orarmos em casa, eles não vão orar. Se nós não lermos a Bíblia, eles também não vão ler. E Paulo está dizendo aqui, é claro, aplicando isso à nação de Israel, mas ele diz claramente que se a raiz é santa, os ramos também serão. Naquele dia o irmão Manuel compartilhou, né, irmão Manuel? Que foi a árvore cortada, mas lá em cima da árvore tinha um brotinho. Mas o brotinho acabou crescendo longe da raiz. Ele aplicou isso na vida dele, falando dele e dos filhos. E da luta que ele tem passado, né, irmão Manuel? Eu posso falar porque ele... Quantos? Está passando ainda. Ó. Foi agredido essa semana pelo broto rebelde, o filho dele. 2 pauladas no braço. Ele já teve que registrar 3 vezes o B.O.
E o irmão Manuel, estou falando porque ele já falou isso publicamente, né? Mas ele chorou naquele dia na consagração pedindo para os pais, não foi, irmã Gislaine? Dizendo: pais, abracem os seus filhos. Amem os seus filhos. Criem raízes aqui na casa do Senhor para que esses brotos possam ser brotos fortes na presença de Deus. E eu estive pensando, meus amados, sobre o perfil de alguns pais na Bíblia. Porque, como eu disse, em regra geral, é a imitação. Nós somos criaturas que imitam, não é? Nós sempre gostamos de imitar alguém. Olha aqui, o presbítero Rafael comentou, por exemplo, do pastor Gerson, né? Nós somos criaturas imitativas. E os nossos filhos nos imitam. Ô Timóteo, eu estou aqui orando por você, Timóteo. Eu estou me lembrando das tuas lágrimas. E sabe o que eu lembrei? A fé que habitou na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, a segunda geração, né, irmã Clélia? Agora habita em ti. Passou da avó para a mãe, Lucas, e da mãe para o filho. Olha que coisa fantástica. Essa é a regra geral. E o perfil de alguns pais na Bíblia nos ensinam muitas coisas, meus irmãos. Eu até coloquei o primeiro aqui, Davi e Adonias, que o presbítero Rafael acabou de falar. Os pais que nunca dizem não para os seus filhos. Aliás, deixa eu até corrigir aqui o que eu disse. Davi nunca questionou Adonias. Eu estava com o pastor Jesse essa semana falando sobre José, né, no rádio. E Maria, quando volta e encontra Jesus no templo, ela questiona. Ela fala: meu filho, o que tu fizeste isso conosco? E alguém pode dizer: mas ele não era Jesus? Era, mas Hebreus 5 diz que mesmo ele sendo filho, ele teve que aprender a obediência. E Lucas 2 vai dizer que em tudo Jesus era sujeito, presbítero João, aos seus pais. O que você está fazendo aqui? Irmãos, nós precisamos questionar os nossos filhos. Nós precisamos questionar, né, o comportamento deles na igreja, o comportamento deles na escola, as amizades que eles têm. Nós precisamos ser pais que reagem. Não podemos ser passivos. Não podemos. Então você tem primeiramente esse pai aqui, Davi, que é um pai que não fala absolutamente nada. Mas além de Davi, eu não vou ler todos os textos, 1 Samuel 2, dos versículos 22 ao 25, vai falar do pai Eli, que é o pai que fala. Eli é o pai que fala. Davi não fala nada, mas Eli fala. Ele fala, irmã Josi. Mas sabe qual é o problema de Eli? Ele fala, mas não faz. Ele fala, mas não corrige. Ele fala, mas ele não disciplina. E fica apenas nas palavras. Meu filho, o que você está fazendo não é agradável aos olhos do Senhor, aquilo que eu estou ouvindo de vocês. Mas ele não fazia nada para corrigir o pecado dos seus filhos. E há pais que são assim. Pais que vão dizer: ah, pastor Gabriel, mas eu já falei. Mas o que você fez? Falar é uma coisa, fazer é outra, muito diferente, não é? É outra coisa. Então, às vezes, irmãos, vai ser necessário muito mais do que falar. Vai ser necessário fazer. Vai ser necessário, às vezes, dizer assim: me dá esse celular aqui que você vai ficar uns 3 meses sem ver a cara desse telefone. Vai ser, às vezes, como já foi dito aqui de manhã, precisar puxar a varinha, né? Quem é o pai e a mãe que tem varinha ungida em casa aí diz amém? Oh, que bênção. As filhas da irmã Aline até olharam para trás ali agora, né? Que ela deu amém. E tem que ter, irmãos, a varinha ungida em casa. Eu até esperava que tivesse um amém mais retumbante, né? Porque é tão claro, hoje nós vivemos uma era em que os cristãos querem obedecer mais o traço cultural da sociedade do que a Bíblia. E se tiver algum psicólogo aqui, por favor, não me entenda mal. Eu sei que a psicologia é boa, né? Mas dentro desse guarda-chuva da psicologia, por exemplo, existe um ramo chamado educação positiva, que diz que você não pode corrigir o filho assim porque isso é violência. Mas a Bíblia também é contra a violência. Usar varinha não é violência. Eu nunca vi ninguém morrer porque apanhou de varinha. Você já viu? Eu nunca vi. Né?
Usar varinha é mandamento da palavra. Então Eli é o pai que fala, mas que não faz nada, que fica só nas palavras. E às vezes, irmãos, nós como pais devemos tomar atitude pelos nossos filhos. Devemos tomar. Porque se depender deles, muitas vezes eles vão esconder. Mas quando nós estamos cientes do erro deles, nós não podemos esconder. Nós temos que tratar. Nós temos que corrigir. Ele não corrigiu. Né? A minha mãe dizia bem assim, eu vou te bater porque eu não quero que a polícia bata em você quando você crescer. Eu vou te bater. Ela dizia assim, eu vou te educar, porque se eu não te educar, o mundo lá fora te educa. E aqui eu quero dizer que se nós pais não corrigimos os nossos filhos, Deus vai corrigi-los. Só que quando Deus corrigiu Ofni e Finéia, já era tarde demais. Porque a responsabilidade era do Eli, era dos pais. Então quando Deus coloca filhos nas nossas mãos, Deus está confiando em nós a responsabilidade do cuidado. E o cuidado envolve disciplina, envolve correção. Envolve muitas vezes usar a varinha. Eli conhecia Deus, mas diz a Bíblia que os seus filhos não conheciam ao Senhor. Eu quero só abrir uma aspa aqui rapidinho. Vamos comigo lá para o Salmo 116, verso 6. E os adolescentes precisam entender isso porque a maioria deles aqui, quase 100%, são filhos de pais que nasceram na igreja. Mas você já perguntou a si mesmo assim, será que eu não sou um filho de Eli? Meu pai e minha mãe conhecem ao Senhor, mas será que eu conheço ao Senhor por experiência pessoal? O Salmo 116, verso 16, quem encontrou diz amém. Ó Senhor, deveras sou teu servo. E ele repete, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Eu acho linda essa passagem. Porque muitos filhos nascidos na igreja, eles podem dizer, Senhor, eu sou filho do teu servo. Eu sou filho da tua serva. Mas não pode dizer, eu sou teu servo. Porque nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. O desejo de Deus é que nós possamos orar essa oração e dizer, Senhor, eu não sou apenas filho da tua serva, eu também sou teu servo. Porque eu conhecia o Senhor pessoalmente. Nós precisamos, não podemos ser filhos de Eli. Existe também o pai Saul. E eu nem vou abrir o texto, mas eu vou contextualizar. Em 1 Samuel 14, Saul está em guerra com seus homens, e a Bíblia diz que é muito perigoso para nós fazermos votos precipitados, né? E Saul diz, olha, ninguém vai comer pão, enquanto nós não dizimarmos os nossos inimigos. E a Bíblia diz, pastor Arlindo, que os homens foram cansando da batalha. Imagina, irmãos, os homens no meio da guerra, presbítero Wellington, e não poder comer pão. E eles foram cansando. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jonatã, filho de Saul, não sabia daquele voto. E ele está andando lá e de repente no bosque ele vê sobre a terra um favo de mel. Ele estende o seu cajado, pega daquele mel, põe na sua boca e a Bíblia diz que os seus olhos se aclararam. E ele deu para outras pessoas ali, porque os homens estavam desfalecidos, precisando de comer alguma coisa. Quando a mensagem chegou a Jonatas que o seu pai tinha feito aquele voto, ele disse assim, o meu pai tem turbado a terra. Olha que situação. Mas como foi que Saul turbou a terra? Através de um voto que ele fez com Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque às vezes em nome da igreja, e em nome da vida com Deus, e em nome de uma vida espiritual, nós matamos os nossos filhos. Nós precisamos entender que o ser humano é um ser humano completo, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, mas daqui a pouco tem trabalho, daqui a pouco tem escola. Nossa vida não se resume apenas à vida da igreja. É assim ou não é? Eu acho muito bonita, depois ele puxa a minha orelha se ele quiser, mas o pastor Gerson, de vez em quando, ele passa ali e leva uns açaí para as meninas, né? E ele leva do jeitinho que vocês gostam, não é? Eu acho engraçado isso. Lá em casa, por exemplo, eu não compro roupa para minha esposa, porque eu nunca acerto. Ele vai lá
e compra as roupas e dá tudo certo para a imagem e para as meninas. Eu fico, como assim? Que mistério é esse que ele tem? Né? Mas assim, ele está tão envolvido ali com as meninas que ele vai lá e traz o açaí que elas gostam. Eu não esqueço, mas do dia que o irmão Wagner e o João levaram o buquê de flores para a Gi na escola. Né? Olha que bonito. Levou um buquê de flores lá para a Gi. Quando qualquer menininho agora querer levar um buquê de flores para ela, o que ela vai pensar? Você não vai ganhar meu coração, porque o meu pai já levou um buquê para mim. Não vai ganhar meu coração. Não é qualquer um que vai ganhar. Amém? Então nós precisamos entender que precisamos estar aqui na igreja com os nossos filhos, precisamos trazer eles para a consagração, precisamos trazer ele para a vigília, precisamos trazer ele para o congresso, precisamos trazer toda sexta-feira à noite, né, irmã José, aquele trânsito terrível, difícil. Mas precisamos levar açaí. Precisamos levar buquê. Precisamos levar no parque. Precisamos fazer uma viagem, né, Dani, lá para Foz do Iguaçu, que chique, né? Se não tiver, assim, na condição de fazer uma viagem para Foz, faz um piquenique ali no Parque Iguaçu e você vai ver a alegria no coração do seu filho. Então, muitas vezes, irmãos, nós sufocamos os nossos filhos com a nossa vida espiritual. Há dias atrás, a minha esposa puxou minha orelha lá em casa. Falou assim, você está cobrando demais o Felipe. Não foi na frente dele, como diz aqui o Pedro Rafael. Eu falei, estou cobrando mesmo. Deixa ele mais suave um pouquinho, né? Porque às vezes, sem perceber, a gente vai ali. Não, você tem que orar, tem que buscar Deus, e a gente tem que incentivar mesmo. A gente tem que ser o primeiro incentivador. Sim ou não, irmãos? Mas a gente tem que ter cuidado para ter um ponto de equilíbrio. Vai ter um momento de jejuar? Vai. Mas vai ter um momento de comer o podrão em família. Amém? Vai ter um momento de buscar a Deus? Vai. De estar na igreja? Vai. Mas vai ter um momento de lazer juntos. Porque nós precisamos desse equilíbrio para não sermos pais como Saul. E eu encerro com o pai que Deus escolheu para ser pai de seu filho. José. José tinha umas características bonitas, irmãos. Primeira coisa, diz a Bíblia, que ele era um homem justo. Todo mundo fala de Jesus, o carpinteiro, né? E José era o quê? Carpinteiro. O reflexo de José na vida de Jesus. Né? José era o pai sensível espiritualmente. Que quando ele deitava à noite para dormir, o Senhor aparecia ele por divina revelação em sonho e dizia, leva o menino para o Egito. Ele imediatamente levava. O Senhor dizia, traz o menino do Egito. Ele imediatamente trazia. Sensível espiritualmente, irmãos, porque às vezes nós, como pais, nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual de dizer como Manoá, Senhor, o Senhor apareceu para minha esposa, mas aparece para mim também, me ensina como cuidar do meu filho na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. E o que eu acho bonito na vida também de José é que ele era um pai presente, irmãos. Você vê assim, né? Tem poucos flashes na Bíblia a respeito da infância de Jesus. Mas Maria sai de cena já nos primeiros capítulos ali, Deus vem a ela e tal, e depois a Bíblia fala de José, principalmente Lucas, é José para lá, José para cá, José para lá, José para cá, porque embora é Eva que come o fruto primeiro, o pau quebra na cabeça de Adão, né? Porque Adão é o líder, é o representante federal diante de Deus, e José está lá, em todo o tempo presente na vida de Jesus. Que possamos ser esses pais, justos diante de Deus, porque se os nossos filhos verem justiça em nós, eles imitarão o exemplo da nossa justiça. Que nós possamos ser pais sensíveis ao Senhor e que possamos ser pais presentes. E pastor, as consequências disso, aí é com Deus. Mas a coisa mais gostosa é ter a consciência em paz, de deitar à noite no nosso travesseiro e saber, Senhor, eu fiz a minha parte. Quem recebe a palavra diz glória a Deus.